Você já sentiu que era um fantasma na sua própria casa? Eu passei 38 anos sendo o ruído de fundo, enquanto minha irmã, Rachel, era a melodia principal. Meus pais me chamavam de egoísta por não ter uma carreira de verdade, enquanto eu pagava secretamente as contas que eles nem sabiam que tinham. Mas no último dia de ação de graças, Rachel tentou me humilhar mostrando meu saldo bancário para a mesa inteira, e o que ela encontrou foram 12 milhões de razões para nunca mais abrir a boca na minha presença. A memória mais antiga que tenho da minha infância não é um abraço ou um presente de aniversário, é o cheiro de desinfetante e o som de uma mala sendo fechada. Eu tinha 6 anos. Eu estava com uma febre leve, nada que um repouso e um chá não resolvessem, mas para os meus pais, Margaret e Robert, aquela febre era uma ameaça biológica ao tesouro da família, minha irmã mais nova, Rachel. Sarah, querida, você sabe como a Rachel é sensível, minha mãe dizia, sem me olhar nos olhos enquanto dobrava minhas roupas às pressas. Não podemos arriscar que ela pegue esse resfriado. Você vai passar a semana na vovó. E assim era. Sempre que eu ficava doente, eu era enviada para o exílio. Rachel, 2 anos mais nova, era tratada como uma boneca de porcelana que poderia quebrar a qualquer momento. Eu era feita de ferro, ou pelo menos era o que eles queriam acreditar. Se eu caísse e ralasse o joelho, ouvia que deveria ser forte para não assustar a irmã. Se eu tirasse um 10 na Fera de Ciências, o certificado era guardado em uma gaveta, porque a Rachel tinha acabado de aprender a desenhar um sol e precisávamos celebrar o esforço dela. Aprendi muito cedo que o amor dos meus pais era um recurso finito e que a Rachel tinha um monopólio de todas as ações. Minha avó, no entanto, via tudo. Ela morava em uma casa pequena, cheia de poeira e relíquias de uma vida passada. Enquanto meus pais me ignoravam, ela me ensinava a olhar, realmente olhar. Ela tinha uma caixa de mogno cheia de joias antigas, algumas valiosas, outras apenas bijuterias de vidro. O segredo, Sarah, ela me dizia, colocando uma lupa na minha mão pequena, é que o brilho nem sempre significa valor. Às vezes, o que é mais precioso está escondido sob camadas de sujeira. Você só precisa saber onde procurar. Passei minha adolescência sendo a filha invisível. Eu ganhava prêmios científicos nacionais e recebia um "legal, querida", antes deles passarem 30 minutos discutindo qual vestido a Rachel usaria no baile de formatura. Eu era a minha própria torcida. Eu aprendi a comemorar minhas vitórias em silêncio, dentro do meu quarto, enquanto os gritos de alegria da sala eram sempre para o mais novo esforço medíocre da minha irmã. Rachel cresceu com a convicção de que o mundo lhe devia tudo. Meus pais financiaram as aulas de dança que ela abandonou, as aulas de piano que ela nunca praticou e, eventualmente, a faculdade de artes que ela levou 6 anos para terminar. Enquanto isso, eu trabalhava em 2 empregos para pagar minha própria graduação em História da Arte e Gemologia. Eles achavam que eu era estranha por gostar de pedras e antiguidades. Meu pai ria, dizendo que eu ia terminar meus dias limpando pó de museus mofados. "Por que você não pode ser mais sociável como a Rachel?" minha mãe perguntava. "Ela tem tantos amigos, tanta vida, você está sempre trancada com esses livros." Eu não estava só trancada com livros, eu estava construindo uma fundação. Eu estava aprendendo a distinguir o diamante real do zircônio cúbico. Eu estava aprendendo que na vida, assim como nas joias, a maioria das pessoas só vê a superfície. E foi nessa invisibilidade que eu encontrei minha maior vantagem competitiva. Aos 24 anos, consegui um emprego em uma das casas de leilões mais prestigiadas do país. No início, eu era apenas a assistente que organizava os catálogos, mas meu olho treinado pela vovó não falhava. Um dia, uma viúva trouxe um colar que todos os especialistas sêniores descartaram como uma réplica vitoriana bem feita. Eu o peguei por 5 segundos. Senti o peso, a temperatura das pedras contra a palma da minha mão e a irregularidade quase imperceptível da lapidação. "Isso não é uma réplica", eu disse ao meu chefe, um homem que raramente olhava para mim além de pedir café. "É uma peça perdida de Cartier de 1912.
O metal tem uma liga específica que parou de ser usada após a Primeira Guerra. Ele riu de mim, mas eu insisti. Fiz os testes químicos, usei o espectroscópio. Eu estava certa. A peça foi a leilão por 4 milhões de dólares. Minha comissão naquele dia foi maior do que o salário anual do meu pai. Mas eu não contei a eles. Por que eu contaria? Naquela mesma semana, a Rachel tinha conseguido um emprego como assistente de marketing, que meu pai conseguiu para ela, e eles deram um jantar de gala para comemorar. Quando tentei mencionar meu sucesso, minha mãe me interrompeu. Sarah, agora não. Estamos falando do novo escritório da Rachel. É tão moderno, não como aquela lojinha de antiguidades escura onde você trabalha. Lojinha de antiguidades. Foi assim que eles rotularam minha carreira pelos próximos 10 anos. E eu deixei. Na verdade, eu incentivei. Aos 30 anos, abri minha própria empresa, a Lumina Authentication. Eu não vendia joias, eu vendia a verdade. Se um sheik queria comprar um rubi de 10 milhões, ele me chamava para garantir que não era um vidro preenchido. Se um museu recebia uma doação, meu selo era a única garantia aceita pelas seguradoras. Minha empresa cresceu de forma explosiva. Abri escritórios em Nova York, Londres e Genebra. Eu viajava em jatinhos particulares, me hospedava em suítes que custavam o preço de um carro popular por noite e jantava com pessoas cujos nomes estampavam a revista Forbes. Mas quando eu voltava para casa para os feriados obrigatórios, eu vestia minhas roupas mais simples. Eu estacionava meu carro de luxo a 3 quadras de distância e pegava um Uber barato até a porta dos meus pais. Eu sentava naquela mesa de jantar e ouvia Rachel reclamar que o salário dela não dava para comprar uma bolsa nova, enquanto eu, secretamente, revisava os relatórios financeiros do meu império multimilionário no celular, debaixo da mesa. Eu não era má, eu só estava cansada de ser usada como régua para medir o brilho da Rachel. Mas eu também não conseguia ignorar que meus pais estavam envelhecendo e as dívidas da faculdade da Rachel, que ela nunca pagou, estavam afundando a casa deles. Foi então que comecei os pagamentos anônimos, $7.000 por mês, enviados através de um fundo fiduciário, que parecia uma ajuda governamental de restituição de impostos antigos. Eu via o alívio no rosto do meu pai quando ele dizia que a sorte finalmente estava sorrindo para a família. Eu sorria de volta em silêncio. Eu era a mão invisível que mantinha o teto sobre as cabeças deles, enquanto eles continuavam a me tratar como a filha que não deu muito certo na vida. Gerenciar um império multimilionário enquanto finge que sua maior preocupação é o preço da flanela para polir pratas antigas é um exercício exaustivo de atuação. Aos 34 anos, a Lumina Authentication não era mais apenas uma empresa, era a autoridade máxima no mercado de bens de luxo. Meus escritórios em Nova York e Genebra funcionavam como fortalezas. Para o mundo exterior, eu era Sarah Miller, a dama do veredito. Minha assinatura em um certificado de autenticidade podia elevar o valor de um diamante em 6 dígitos, ou destruir o legado de uma galeria inteira se eu encontrasse um traço de sintético na pedra. Eu me lembro de uma terça-feira específica. Eu estava em Paris, em uma suíte no Hotel Plaza Athénée, finalizando a autenticação de uma tiara que pertenceu à realeza russa. O valor estimado era de 15 milhões de euros. O cliente, um bilionário do setor de tecnologia, me servia um vinho que custava mais que o carro do meu pai enquanto eu explicava a estrutura molecular das esmeraldas. Nesse exato momento, meu celular vibrou. Era minha mãe. Sarah? Oi, querida. Escuta, a Rachel tá com um problema no computador dela e precisa de $500 para o conserto. Como você mora nessa lojinha e não tem muitas despesas, achei que poderia ajudar sua irmã. Sabe como ela é sensível com essas coisas de trabalho? Olhei para a tiara de 15 milhões à minha frente. Olhei para o luxo parisiense ao meu redor. Mãe, eu tô no meio de algo agora. Sempre ocupada com essas velharias, não é? Ela interrompeu, com aquele suspiro de decepção que eu conhecia desde os 5 anos. Enquanto sua irmã está tentando fazer carreira no marketing digital. Tente ser um pouco menos egoísta, Sarah. Mande o dinheiro. Eu mandei. Não pelos $500, que para mim eram trocados,
mas porque aquele era o preço do meu disfarce. Se eu parasse de ser a irmã sem perspectiva, eles começariam a fazer perguntas, e eu ainda não estava pronta para as respostas. O que eles não sabiam era que, além desses pedidos mesquinhos, eu já estava injetando $7.000 todos os meses na conta deles. Eu via o impacto. Meu pai trocou o telhado da casa, minha mãe comprou móveis novos e as dívidas de cartão de crédito da Rachel, que eram um buraco negro, pararam de crescer. Eles achavam que era uma restituição fiscal milagrosa. Eles celebravam a sorte da família em jantares onde eu era servida por último. Visitar minha avó era meu único refúgio. Ela era a única que não se deixava enganar pelas minhas roupas simples de brechó que eu usava para as reuniões familiares. Sara, ela disse um dia, enquanto eu a ajudava no jardim, você tem olhos de quem carrega o peso do mundo, mas mãos de quem sabe o valor de cada grama. Quando você vai parar de deixar eles te tratarem como poeira enquanto você é o alicerce daquela casa? Ainda não, vovó. Eu quero que eles me amem pelo que eu sou, não pelo que eu tenho na conta. Se eu contar agora, nunca vou saber se o abraço deles é real ou se estão apenas abraçando o meu saldo bancário. Minha avó apenas balançou a cabeça, com aquela sabedoria triste de quem sabe que algumas pessoas nunca aprendem a ver o valor do que não brilha. Enquanto isso, Rachel se tornava cada vez mais insuportável. Ela perdeu 3 empregos em 2 anos. A desculpa era sempre a mesma. As pessoas têm inveja do meu brilho ou o ambiente era tóxico. Meus pais a consolavam com viagens e mimos que o meu dinheiro anônimo pagava. Rachel começou a me usar como seu saco de pancadas emocional para se sentir melhor. Nas redes sociais, ela postava fotos de suas viagens, pagas por mim, com legendas como "Vivendo a vida que mereço", enquanto outros escolhem a mediocridade. Em nossos encontros, ela fazia questão de comentar sobre como meu cabelo parecia opaco e como minhas mãos pareciam trabalhadas demais. Eu aceitava tudo. Eu era a invisível, a sombra, a vendedora de antiguidades que não deu certo. Mas por dentro, eu estava apenas esperando o momento em que a realidade bateria na porta deles com a força de um martelo de leilão. E esse momento já tinha data marcada, o jantar de ação de graças na casa dos meus pais. Rachel tinha planejado uma surpresa. Ela queria anunciar que ia abrir sua própria agência de influência. Mas para elevar seu próprio status, ela precisava de um vilão. Ela precisava mostrar ao mundo e à família o quão patética a vida da irmã mais velha realmente era. Ela não sabia que estava prestes a abrir a caixa de Pandora. O dia de ação de graça sempre foi, para mim, o feriado da hipocrisia. Era o dia em que minha mãe insistia em usar a louça fina, que eu havia restaurado secretamente através de um contato em Nova York, e meu pai fazia o discurso sobre as bênçãos da família, enquanto olhava quase exclusivamente para Rachel. Desta vez, porém, havia uma eletricidade diferente no ar. Rachel estava radiante. Ela usava um conjunto de seda que custava metade do salário que meus pais achavam que eu ganhava. Meus pais a tratavam como se ela tivesse acabado de descobrir a cura para uma doença rara, quando na verdade ela tinha apenas passado o mês planejando como gastar o dinheiro que aparecia milagrosamente na conta da família. Eu cheguei tarde, estava exausta. Naquela manhã, um dos meus escritórios em Londres havia detectado uma tentativa de fraude em um lote de esmeraldas colombianas. Eu passei 4 horas em conferências criptografadas, decidindo o destino de transações que fariam a casa dos meus pais parecer uma cabana de brinquedo. Cometi o erro, ou talvez tenha sido meu subconsciente agindo, de levar meu laptop de trabalho. "Sara, finalmente!" minha mãe exclamou, mas não para me abraçar. "Vá ajudar na cozinha. Rachel está nos contando sobre o novo logotipo da agência dela. É uma artista, essa menina." Eu coloquei minha bolsa e o laptop em cima do aparador na sala de jantar. Sentei-me na ponta da mesa, o lugar de sempre. O lugar de quem observa, mas não é visto. "Então, Sara", meu pai começou, servindo o vinho, um reserva que eu enviei anonimamente para a adega dele no mês passado. "Ainda limpando o pó daquelas tralhas na lojinha?
Você não acha que aos 38 anos deveria estar buscando algo com, sabe, mais status, como o que a Rachel está fazendo? Estou feliz onde estou, pai, respondi, mantendo a voz monótona. É uma técnica de defesa. Se você não dá emoção ao predador, ele perde o interesse. Mas Rachel não tinha perdido o interesse. Ela estava em uma fase de autoafirmação. Para que ela fosse a rainha, eu precisava ser a serva. Ah, pai, deixa a Sarah, disse Rachel com um tom de falsa doçura que me dava náuseas. Nem todo mundo nasceu para liderar. Algumas pessoas são feitas para os bastidores, para o trabalho braçal. Eu só acho triste que ela não tenha ambição. Eu, por exemplo, já estou projetando um faturamento de 6 dígitos para o ano que vem com a Rachel Media. Eu quase engasguei com o peru. Eu sabia, pelos relatórios do fundo fiduciário, que a Rachel tinha gasto $3.000 do meu dinheiro em anúncios de redes sociais que não geraram uma única venda. Ela estava vivendo uma fantasia financiada por uma irmã que ela desprezava. O jantar prosseguiu com os meus pais detalhando cada plano brilhante da Rachel. Eles falavam sobre como ela precisava de um novo escritório, de um carro que transmitisse autoridade e de como eles estavam economizando cada centavo daquela restituição fiscal para investir no futuro dela. E você, Sarah, o que tem para nos contar? Minha mãe perguntou, quase como um desafio. Ainda vende aqueles vidrinhos coloridos? Tenho tido alguns clientes interessantes, eu disse, simplificando o fato de que na semana passada atendi um membro da família real saudita. Rachel soltou uma risadinha sarcástica. Clientes interessantes? Deixe-me adivinhar. A velhinha da esquina que quer saber se o anel de formatura do falecido marido é de ouro? Sarah, você vive em um mundo de ilusão. Você se esconde atrás desse laptop o dia todo fingindo que é importante. Ela se levantou abruptamente. Querem saber? Eu vou mostrar para vocês o que é um plano de negócios de verdade. Eu salvei os rascunhos da minha agência no meu drive, mas meu tablet descarregou. Sarah, vou usar o seu laptop rapidinho para mostrar ao papai as projeções da Rachel Media. Rachel, não toque no meu computador, eu disse, a voz subindo um tom. Ele tem arquivos de segurança da empresa. Arquivos de segurança? Ela riu, já caminhando em direção ao aparador. Segurança contra o quê? Cupins? Não seja ridícula, Sarah. Deixe de ser possessiva com essa sua velharia. Meus pais riram. Deixe sua irmã usar o computador, Sarah. Não seja egoísta. É pelo bem do negócio dela. Eu poderia ter me levantado. Poderia ter corrido e fechado a tampa. Mas naquele momento, algo dentro de mim quebrou. A Sarah que aceitava ser invisível deu lugar à Sarah que autenticava diamantes sob pressão extrema. Eu queria ver a cara deles quando a luz da verdade batesse no vidro falso que eles chamavam de vida. Rachel abriu o laptop e a tela não estava bloqueada. Eu estava no meio de uma revisão de fluxo de caixa quando recebi a ligação de Londres. O silêncio não foi imediato. Rachel começou a digitar, mas parou. Seus olhos se arregalaram, seus dedos congelaram sobre o trackpad. O que é? O que é isso? Ela murmurou, a voz falhando. O que foi, Rachel? Meu pai perguntou, levantando-se com curiosidade. O plano de negócio sumiu? Pai, Rachel estava pálida. Isso não é um plano de negócios, é uma conta bancária. E tem muitos zeros aqui. Ela virou o laptop para o centro da mesa. E ali, em alta definição, brilhava o painel da minha conta corporativa principal. Saldo disponível, $12.450.600. Abaixo, uma lista de transações pendentes de contratos de autenticação para Sotheby's e Christie's, cada um variando entre $200 e $500.000. O dia de ação de graças havia sido cancelado. A revelação havia começado. O silêncio na sala de jantar era tão denso que eu podia ouvir o tique-tique do relógio de parede na cozinha. Os $12 milhões na tela do meu laptop brilhavam como um farol, iluminando a hipocrisia que vinha sendo cozinhada naquela casa há décadas. Rachel foi a primeira a quebrar o transe.
Ela não parecia orgulhosa, não parecia feliz pela irmã. Ela parecia ofendida, como se eu tivesse roubado aquele dinheiro diretamente da bolsa dela. 12 milhões? Ela sussurrou, a voz subindo uma oitava. 12 milhões de dólares, Sarah? E você deixou a gente acreditar que você trabalhava em uma lojinha de antiguidades mofada? Você nos deixou sentir pena de você. Meu pai, Robert, aproximou-se da tela, ajustando os óculos. Eu via a ganância lutando contra a confusão no rosto dele. Margaret, minha mãe, apenas cobriu a boca com as mãos, mas seus olhos não estavam em mim, estavam nos zeros. Sarah, o que é isso? Meu pai perguntou, a voz trêmula. Isso é real? De onde veio esse dinheiro? Você se envolveu em algo ilegal? É o meu trabalho, pai, respondi, minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Eu não vendo velharias, eu autentico patrimônios. A Lumina Authentication é a empresa número 1 do setor. Esse saldo é o resultado de 10 anos de trabalho duro, de noites sem dormir e de uma carreira que vocês sempre fizeram questão de ignorar. A reação da minha mãe foi a mais dolorosa. Ela não perguntou como eu consegui, ou se eu estava bem. Ela se levantou e bateu na mesa. Como você pôde? Ela gritou. Como pôde ser tão egoísta? Nós passamos noites acordados, preocupados com as contas. Vimos a Rachel sofrer para tentar levantar o negócio dela, enquanto você sentava em cima de uma montanha de dinheiro como um dragão. Você é um monstro, Sarah. Um monstro? Eu me levantei, sentindo o sangue ferver. Mãe, quem vocês acham que enviou os 7 mil dólares por mês que caíam na conta de vocês nos últimos anos? Quem vocês acham que pagou o telhado novo? Quem pagou as dívidas da Rachel que vocês nem sabiam que ela tinha? Houve um segundo de hesitação. O choque de saber que a filha medíocre era a provedora secreta deveria ter trazido gratidão. Mas em uma família tóxica, a gratidão é rapidamente substituída pelo direito adquirido. Ah, então você estava nos dando migalhas. Rachel explodiu, as lágrimas de frustração agora correndo pelo rosto. 7 mil dólares. Isso não é nada para quem tem 12 milhões. Você nos deu o troco do pão enquanto vivia como uma rainha pelas nossas costas. Você nos humilhou, Sarah. Você nos fez aceitar caridade anônima para se sentir superior. Eu olhei para ela incrédula. Humilhei? Rachel, eu salvei a casa dos nossos pais. Eu impedi que você fosse processada por inadimplência. Eu fiz isso porque amava vocês, apesar de vocês nunca terem me dado 1/10 do apoio que deram a ela. Amava? Meu pai interveio, cruzando os braços. Se amasse, teria sido honesta. Teria investido na sua irmã. Teria comprado aquela casa na Flórida que sua mãe sempre sonhou. Em vez disso, você nos viu passar necessidade enquanto acumulava fortuna. Isso não é amor, Sarah. Isso é crueldade. Passar necessidade? Eles viviam em uma casa confortável, com comida na mesa e contas pagas por mim. Mas para eles, a necessidade era não ter o luxo que a Rachel achava que merecia. Eu quero 2 milhões, Rachel disse de repente, limpando as lágrimas com as costas da mão, um brilho oportunista nos olhos. Para começar minha agência de verdade, é o mínimo que você me deve por ter mentido para mim todos esses anos. E você vai comprar a casa na Flórida para o papai e a mamãe. Agora. Eu não devo nada a você, Rachel. Fechei o laptop com um estalo seco. E eu não devo nada a vocês, pai e mãe. Eu tentei ser a filha que vocês nunca viram. Tentei ajudar sem pedir reconhecimento. Mas agora eu vejo a verdade que a vovó sempre tentou me mostrar. Vocês não amam a Sarah. Vocês amam o que a Sarah pode comprar. Não se atreva a sair por essa porta, minha mãe gritou enquanto eu pegava minha bolsa. Você é parte desta família. O seu dinheiro é dinheiro da família. Se você sair agora, você é a pessoa mais desprezível que eu já conheci. Eu caminhei para a porta, mas antes de sair, olhei para eles uma última vez. Eles pareciam estranhos. O peru de ação de graças estava esfriando na mesa,
e o brilho do laptop de Rachel, que ela ainda mantinha como um troféu roubado, era a única coisa que restava daquela noite. Engraçado, eu passei a vida inteira querendo que vocês me vissem. Agora que finalmente me viram, eu gostaria de nunca ter mostrado quem eu sou. Saí para a noite fria, ouvindo os gritos de Rachel sobre como ela ia me processar por danos morais. Eu não sentia tristeza. Eu sentia o peso de 38 anos de negligência sendo arrancado dos meus ombros. Mas a guerra estava apenas começando. Eles achavam que o dinheiro era deles por direito. Eles não sabiam que a mão que dá é a mesma que tem o poder de tirar tudo. Dirigi de volta para o meu apartamento em silêncio absoluto. Não havia rádio, não havia podcasts, apenas os sons dos pneus no asfalto e a percepção cristalina de que a ponte que eu vinha tentando construir há 38 anos tinha acabado de ser implodida por aqueles que eu estava tentando salvar. Ao chegar em casa, não fui para a cama, fui direto para o meu escritório pessoal. Abri o portal do Fundo Fiduciário Phoenix, o canal anônimo que eu usava para as transferências mensais de $7.000. Meus dedos não hesitaram. Status da transferência: cancelada. Aquele simples clique parecia o fechamento de uma comporta. O fluxo de oxigênio financeiro que mantinha a ilusão de prosperidade dos meus pais e os caprichos de Rachel tinha acabado de ser interrompido. Eu sabia que levaria alguns dias para eles perceberem, mas a paz que senti foi imediata. Na segunda-feira de manhã, o caos começou. Eu estava no meu escritório, na Lumina, em uma reunião por videoconferência com um geólogo de Antuérpia, quando minha secretária, Evelyn, entrou com uma expressão de pânico. Senhora Miller, sinto muito interromper, mas há pessoas no lobby. Uma mulher jovem e um casal mais velho. Eles estão gritando que você roubou a herança deles e que não vão sair até que você assine um cheque. Eles tinham vindo. Eles não tinham a dignidade de ligar ou pedir desculpas. Eles tinham vindo para o meu lugar de poder, achando que poderiam me intimidar no meu próprio território. Chame a segurança privada, Evelyn, e peça para gravarem tudo, eu disse, mantendo a voz firme apesar do meu coração martelar contra as costelas. Olhei pelas câmeras de segurança do monitor lateral. Lá estavam eles, Rachel, vestindo um casaco de pele sintética, batendo no balcão de mármore da recepção. Meu pai, Robert, discutindo com o segurança, e minha mãe, Margaret, chorando dramaticamente para quem quisesse ouvir sobre a filha ingrata que escondeu milhões. Eu sei que ela tá aí, os gritos de Rachel ecoavam pelo interfone. Sarah, abre essa porta, você não pode nos deixar assim. Eu já anunciei a abertura da minha agência, eu tenho compromissos, você está destruindo o meu futuro. Foi patético. Rachel não estava preocupada com a família, ela estava preocupada com a imagem que tinha vendido no Instagram com o dinheiro que eu dava. Meus pais não estavam preocupados com a filha que tinham acabado de expulsar emocionalmente, estavam preocupados com o estilo de vida que a restituição fiscal, ou seja, eu, financiava. Saí do meu escritório e caminhei até o lobby, protegido pelo vidro blindado da recepção interna. Quando eles me viram, o ataque mudou de tom. De gritos, passaram para súplicas agressivas. Sarah, querida, meu pai disse, tentando uma voz razoável através do vidro. Houve um mal-entendido. Estávamos apenas em choque. Você tem que entender o nosso lado. $7.000 não são nada para você, mas é o que mantém a nossa casa. E a Rachel, ela precisa desse empurrão inicial. O que são 2 milhões para quem tem 12? Pai, eu respondi, minha voz amplificada pelo sistema de som da recepção, calma e fria como um diamante. O dinheiro nunca foi o problema. O problema é que mesmo depois de saberem que eu sustentei vocês por anos, a primeira coisa que fizeram foi exigir mais. Vocês não perguntaram como eu me sentia, não pediram desculpas pelos anos de negligência. Vocês vieram aqui para cobrar uma dívida que não existe. Sua vadia egoísta, Rachel avançou contra o vidro, o rosto vermelho de ódio. Você é uma mentirosa, você nos usou para se sentir poderosa. Nós somos sua família, você tem a obrigação legal de cuidar de nós.
Eu não tenho obrigação nenhuma, Rachel, e as transferências mensais, elas já foram canceladas. Se vocês querem uma casa na Flórida ou uma agência de marketing, trabalhem para isso, assim como a filha invisível aqui fez nos últimos 15 anos. Fiz um sinal para o chefe de segurança. Por favor, retirem essas pessoas. Se eles pisarem nesta calçada novamente, entrem com uma ordem de restrição por assédio profissional. Enquanto os seguranças escoltavam Rachel, que chutava e gritava, e meus pais, que olhavam para mim com um desprezo que agora era mútuo, para fora do prédio, eu voltei para minha mesa. Meu celular tocou. Era um número que eu sempre atenderia. Minha avó. Sarah? Eu soube da confusão. Sinto muito, vovó. Eu sei que isso destrói a família. Não, minha querida, ela disse, e eu pude ouvir o sorriso no seu tom. Isso não está destruindo nada, é só tá revelando as rachaduras que sempre estiveram lá. Já era hora de alguém nessa família ter sucesso por mérito próprio e parar de carregar parasitas nas costas. Estou orgulhosa de você, não pelo dinheiro, mas pela mulher que aprendeu a dizer não. Pela primeira vez em dias eu chorei, mas não eram tríbulas de tristeza, eram lágrimas de quem finalmente tinha permissão para ser livre. A expulsão do lobby da Lumina deveria ter sido o fim, mas o desespero de quem perdeu a galinha dos ovos de ouro não conhece limites. 2 dias depois, meu celular começou a vibrar com alertas de menções. Rachel, em um último ato de narcisismo e burrice estratégica, decidiu levar a briga para o Tribunal da Opinião Pública. Ela postou um vídeo no TikTok e no Instagram. Lá estava ela, com rímel escorrido e filtros de tristeza, sentada na sala dos meus pais. Eu nunca pensei que teria que fazer isso, ela soluçava para a câmera. Mas minha irmã, Sarah Miller, dona da Lumina Authentication, nos abandonou. Ela escondeu uma fortuna de 12 milhões enquanto nossos pais idosos passavam dificuldades. Quando fomos pedir ajuda, ela nos expulsou com seguranças armados. O dinheiro mudou o coração dela. Por favor, compartilhem para que o mundo saiba quem ela realmente é. #Irmã Gananciosa, #Justiça para os Miller. O vídeo viralizou em poucas horas. As pessoas adoram uma história de rico malvado versus família humilde. Recebi e-mails de clientes preocupados com a ética da minha marca. Comentários de ódio inundaram as redes sociais da minha empresa. Senhora Miller, a situação está saindo do controle, disse meu consultor de relações públicas. A narrativa dela está colando, precisamos de uma nota oficial padrão. Não, eu disse, olhando para as planilhas de transferência do Fundo Phoenix. Notas oficiais são para quem tem algo a esconder. Eu quero uma resposta de diamante, fria, transparente e impossível de quebrar. Eu não fiz um vídeo chorando, eu não entrei em uma guerra de xingamentos. Em vez disso, autorizei minha equipe jurídica e de PR a publicar um dossiê técnico no site oficial da Lumina e nas redes sociais, com o título Transparência e Responsabilidade Financeira, o caso Sarah Miller. O documento era devastador, não continha emoções, apenas dados. Histórico de transferências, uma tabela detalhada mostrando os $7 mil enviados mensalmente nos últimos 5 anos para a conta de Robert e Margaret Miller, totalizando mais de $400 mil em ajuda anônima. Dívidas quitadas, comprovantes de pagamento de $45 mil em dívidas de cartões de crédito em nome de Rachel Miller, feitos pelo fundo fiduciário. Provas de assédio. O vídeo das câmeras de segurança do lobby, mostrando Rachel gritando por $2 milhões e ameaçando destruir a carreira da irmã caso não recebesse o suborno. A retratação fiscal. A prova de que o dinheiro nunca foi restituição do governo, mas sim um presente privado da filha que eles chamavam de fracassada. A internet, que é um juízo implacável, mudou de lado em minutos. O público que antes sentia pena de Rachel, agora a via como uma parasita de luxo. Os comentários mudaram para "Ela ganhava $7 mil por mês de graça e ainda reclama?" E "A Sarah é uma santa por ter aguentado essa família por tanto tempo." Mas o golpe final veio de uma fonte inesperada. Minha avó, que sempre detestou as redes sociais, pediu que eu a ajudasse a gravar um pequeno depoimento.
Meu nome é Evelyn Miller, ela disse, olhando diretamente para a lente com uma dignidade que Rachel nunca teria. Eu vi a Sarah ser mandada para minha casa cada vez que estava doente, para não incomodar a irmã. Eu vi essa menina estudar sobre a luz de velas enquanto os pais gastavam tudo com a Rachel. Sarah não é egoísta. Ela é o alicerce que essa família tentou enterrar na lama. Se eles estão no escuro agora, é porque eles mesmos quebraram a lâmpada que os iluminava. Aquele vídeo foi o checkmate. O telefone tocou naquela noite. Era minha mãe. Ela não estava gritando, ela estava soluçando de verdade, mas não era por saudade. Sarah, por favor, tire esse dossiê do ar. Seus tios ligaram nos chamando de monstros. A Rachel perdeu todos os seguidores e as marcas cancelaram os contratos de influenciadora dela. Estamos sendo massacrados. Como você pode expor a nossa vida assim? Eu não expus a vida de vocês, mãe. Eu apenas autentiquei a realidade. Vocês sempre me disseram que eu não tinha valor, mas o mercado de joias me ensinou que o valor é determinado pela verdade. A verdade de vocês é que vocês são gananciosos. A minha verdade é que eu sou livre. Nós vamos perder a casa sem os seus $7.000, meu pai gritou ao fundo. Então sugiro que a Rachel use o talento nato dela para conseguir um emprego de verdade. Adeus, pai. Adeus, mãe. Bloqueei os números, bloqueei as redes sociais, mudei as chaves de acesso de tudo. Pela primeira vez em 38 anos, eu não era a sombra de ninguém. Eu era o sol, e quem não soubesse lidar com a luz, que ficasse na escuridão que eles mesmos criaram. 1 ano. É impressionante o quanto a paisagem da sua vida pode mudar em 365 dias, quando você finalmente para de regar as plantas de plástico que as pessoas te deram. Hoje estou em Londres, na inauguração da nova sede europeia da Lumina Authentication. O prédio é uma joia arquitetônica de vidro e aço, refletindo o céu cinzento da cidade. Enquanto observo os convidados, especialistas em arte, investidores e amigos reais que fiz ao longo do caminho, percebo que não sinto mais a necessidade de me esconder. Não uso roupas baratas para não ofender ninguém. Uso um colar de safiras que eu mesma autentiquei, não para ostentar, mas porque ele representa a clareza que conquistei. A poeira da guerra contra minha família finalmente assentou, mas as marcas deixadas pela verdade foram permanentes. Meus pais, Robert e Margaret, não conseguiram manter a casa. Sem os $7.000 mensais e com a reputação manchada na pequena comunidade onde viviam, eles foram forçados a vender o imóvel para pagar as dívidas acumuladas. Eles tentaram me processar por abandono de incapaz, uma tentativa desesperada de forçar uma pensão alimentícia. O juiz, no entanto, ao ver as provas de que eu o sustentei por anos enquanto era maltratada, arquivou o caso em menos de 10 minutos, chamando a ação de abuso do sistema judiciário. Hoje eles vivem em um pequeno apartamento alugado em outra cidade. Recebi uma carta de minha mãe há alguns meses. Não havia um pedido de desculpas. Havia apenas uma reclamação de que o aquecedor estava quebrado e um lembrete de que uma boa filha não deixaria os pais passarem frio. Eu não respondi. Algumas pessoas passam a vida inteira batendo em uma porta que elas mesmas trancaram por dentro. Quanto a Rachel, o destino dela foi a ironia final. A estrela da família tentou por meses recuperar sua carreira de influenciadora, mas a internet não esquece. Cada vez que ela postava algo sobre luxo ou sucesso, os comentários eram inundados por capturas de tela do meu dossiê. Ela se tornou o exemplo clássico de narcisismo digital. Segundo minha avó, Rachel agora trabalha como recepcionista em uma clínica odontológica. Não há nada de errado com o emprego, mas para alguém que acreditava ser destinada ao estrelato sem esforço, cada hora batendo cartão é um golpe no seu ego inflado. Ela não fala comigo. Na verdade, ela bloqueou meu nome de todas as suas redes, o que é o maior presente que ela já me deu. Minha avó é o meu único vínculo com o passado. Recentemente, comprei para ela uma pequena casa de campo perto de um lago. Ela se recusou a aceitar qualquer coisa luxuosa, então fiz do jeito dela. Simples, quente e cheia de flores. No mês passado, fui visitá-la.
Sentamos na varanda, a mesma caixa de marrógano com joias antigas entre nós. Sabe, Sarah, ela disse, segurando minha mão. As pessoas acham que o diamante é valioso porque brilha, mas ele é valioso porque sobreviveu. Ele passou eras sob uma pressão esmagadora, em uma escuridão absoluta, e não quebrou. Ele apenas se reorganizou até se tornar a coisa mais dura da Terra. Eu me sinto assim, vovó, reorganizada. E é por isso que eles não podem mais te ferir. Você não é mais o carbono que eles podiam esmagar. Você é o diamante que corta o vidro das mentiras deles. Saí daquela visita com uma sensação de encerramento. Eu não odeio meus pais. Eu não odeio a Rachel. O ódio ainda é um vínculo, um fio que te mantém presa à pessoa. O que eu sinto hoje é algo muito mais poderoso: indiferença. Eles são como estranhos que conheci em uma vida anterior. Eu os ajudei quando eles não mereciam e parei de ajudar quando eles provaram que nunca entenderiam o valor do sacrifício. A Lumina agora avalia bilhões de dólares em ativos anualmente, mas minha maior conquista não está no balanço patrimonial. Está no fato de que quando acordo de manhã, não sinto mais aquele vazio no peito, aquela necessidade desesperada de ser vista. Eu me vejo, e isso é o suficiente. A história da filha invisível terminou no Dia de Ação de Graças. O que começou depois disso foi a história de uma mulher que entendeu que a família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas sim pelo respeito que é colocado na mesa. Se você está ouvindo isso e se sente como a sombra da sua família, se sente que suas vitórias são ignoradas enquanto os erros dos outros são perdoados, ouça bem, o seu valor não diminui pela incapacidade deles em enxergá-lo. Às vezes, você precisa apagar a luz que está dando para os outros para que eles finalmente percebam que estavam vivendo na sua claridade. Eu apaguei a minha, e no escuro, eles finalmente descobriram quem eu era. Mas a essa altura, eu já estava longe demais para ser alcançada. Virei as costas para a janela do meu escritório em Londres e caminhei em direção à festa. Meu nome estava na porta, minha assinatura estava nos contratos e pela primeira vez na vida, meu coração estava em paz. A autenticação estava completa. Sarah Miller, real, valiosa, única.